eu sempre considerei que essa é a minha atribuição, sabe? Mudar a realidade deles. Legal. E não estou falando só financeiramente. Sobre mentalidade, sobre o jeito de pensar, de ver a vida, o otimismo diante da vida. Porque é muito difícil, quando você está lá naquele perrengue, você fala, não, pensa positivo. Você sabe para onde ele quer te mandar quando ele escuta um coach falando, pensa positivo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Isso Ninguém Te Ensina. Eu sou o Everton e ao meu lado está a Amanda. Em beleza e inteligência. Amanda, conta pra mim, conta pra gente, com quem a gente vai bater um papo hoje? Cara, eu vou falar pra você que esse daqui eu já conhecia. Eu falo pra que ele já é de dentro de casa. Wesley Silva, uma salva de palmas. Não, só pra falar um pouquinho antes, Amanda. Primeira vez que eu vi esse cara falando... Você já encantou. Nossa Senhora, porque todo mundo teve que apresentar um pitch, né, pessoal. Eu apresentei o pitch, outro pitch, mas na hora que ele falou, eu sou Wesley, eu falei, meu Deus. Então vamos deixar ele apresentar o pitch dele, eu não vou nem contar quem Perfeito. é. Por favor. Se apresente, Wesley. Que responsabilidade, que responsabilidade. É o seu pitch elevator. Muito bom, 30 segundos. 30 segundos. Para eu falar e terminou o podcast, vou embora. Uma honra estar aqui nesse espaço, conversando com vocês. Eu sou Wesley Silva. Minha graduação é em engenharia de produção. Antes disso, eu passei muito perrengue morando e nascendo numa cidade de 15 mil habitantes. E depois de mais de 10 anos na carreira de engenheiro de produção, eu fiz uma transição para professor de oratória. Legal. Eu entendi que a comunicação muda a vida de qualquer pessoa. Saber se comunicar bem é fundamental. E a minha vida hoje é dedicada a ajudar as pessoas a se comunicarem bem. Não deu nem 30 segundos. Você nem anotou, Amanda? Eu também precisava. Qual a estrutura que ele utilizou? Que isso? Muito bom, muito bom. Mas peraí, conta para o pessoal que não sabe, nós estamos aqui num podcast itinerante, direto do Inova Summit Poços de Caldas. Isso é um patrocínio da empresa Ecos Agência de Comunicação, Soicast. Se você quiser ter um podcast itinerante no seu evento, pode entrar em contato com a gente, que a gente leva essa estrutura para vocês. Você pode também colocar umas decoração também, Nossa, viu, uma baita estrutura, hein? Você pode colocar a decoração que você quiser, tá? Não, e outra, Fechou. se a pessoa às vezes está querendo montar um podcast, acha que vai ter que comprar um mundaréu de coisa para montar, Pra não precisa. Tem aqui, Não tá precisa. tudo certo, lá no Tem um Soicast. espaço dedicado para a pessoa só chegar, sentar, gravar, E levantar e ir trazer embora. pessoas maravilhosas que conseguem fazer pitch em menos de 30 segundos. Eu já quero. Você que é de startup, nem isso. Você Nossa, preciso ter uma aula. Pronto. Não, eu já estou combinando com ele ali, né? A gente está conversando já. A gente está conversando também para ele me acho. ajudar um pouco mais, Eu para também. melhorar a minha oratória Todo também, mundo viu? vai ter pitch pronto de 20 segundos. Nós vamos diminuir porque 30 está sobrando tempo. Tá sobrando. Quando vai lá, ainda fala assim, te dou um pitch de 2 minutos. Fala, o que é isso? Conto minha Faz história 4. inteira. Faço minha biografia em 2 minutos. Ô Wesley, vamos lá. Você hoje tem uma franquia da Vox2U aqui em Poços de Caldas, uma franquia de muito sucesso. Eu vejo na Bio, você já formou mais de 1000 alunos em Exato, oratória. exato. Cara, e eu gostaria muito de entender a sua trajetória, cara. Como que você conseguiu chegar até aqui hoje? Porque eu acredito muito que você é um homem de sucesso no empreendedorismo. Pô, que legal. Como que você chegou até aqui hoje? Muito obrigado. Deixa eu contar um pouquinho. Eu, de fato, hoje, junto com a minha esposa e sócia na vida dos negócios, a gente tem a Vox, que treinou mais de 1000 pessoas presencialmente. Mas nunca foi fácil e tem muita história antes disso. Depende de quanto tempo a gente vai ficar aqui. Que horror. Não é? Eu nasci em Monte Belo, como eu comecei dizendo, uma cidade de 15 mil habitantes. No interior de Minas. Exato, bem no sul de Minas aqui, a pouco mais de 1 hora de onde nós estamos, em Poços de Caldas. E lá, meu pai lavrador, minha mãe dona de casa, depois de algum tempo aprendeu o ofício de pedreiro. E na minha infância, meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa e nenhum engenheiro na família. 2 primos graduados para dar alguma referência para as pessoas. E desde pequeno eu senti que aquele não era o meu ambiente, sabe? Eu sentia que eu queria ou que eu podia algo mais, e mesmo que olhando ao redor não parecesse. Todo mundo enxergava só aquela vida para mim, que era a vida de todo mundo que estava por ali. Mas internamente eu sabia que eu podia tentar um pouco mais. E comecei a espernear. Desde criança, o caminho para quem tem pouco recurso é a venda. Perfeito. Então, desde criança, eu vendi picolé. Depois fiz uma parceria com o bar e vendia salgado e suco.
Mas você que fazia o salgado? Não. A história, eu vou contar ela rapidinho. Essa história é boa. Eu adoro uma história salgado. boa. De onde veio o salgado? Não, vou te contar agora. É o seguinte, eu tenho um primo, 1 ano mais velho, e os dois, ferrados na vida, 12 anos mais ou menos, ele arrumou um emprego para lavar copo no bar do Gil, que era um bar que tinha na minha cidade com um salgado maravilhoso. E começou a ter dinheiro todo dia para comprar coisa na escola, ganhava R$5 por dia. Mas naquela época... Era um dinheirão. Era um dinheirão. Para mim era, para minha realidade. Aí eu fui pedir pro Gil, falou, Gil, quero lavar copo também. Ele falou, não tem copo para isso tudo. E aí eu dei a ideia, eu falei, mas seu salgado é bom, você só vende depois das 5. E se eu sair da escola, passar aqui, pegar uma caixa e começar a vender nos comércios da cidade? Aí ele achou boa a ideia, comprou a caixa para mim. Eu achei a caixa pesada. É aí que fica interessante. Meu pai tinha uma bicicleta barra circular Monarch, sabe aquelas bicicletas vermelhas? Tem uma bola Barra assim forte. no meio. Barra forte, essa aí. Eu peguei a bicicleta do meu pai, arrumei uma caixa de supermercado para encaixar a caixa de isopor dentro, balançava, calcei com um garrafão de 5 litros, fiz suco. O suco era 100% meu já. Ó, Aí, tá vendo? Suco Tang, dos bons. a marcha é maior, né? Não tinha Tang naquela época, era que Tinha. suco. Tinha, o caro era o Tang, eu comprava o melhor, era 40 centavos. O Tang era suco era 10. supra-sumo, né, filho? Nossa. O Tang era o top dos Era, top, né? Era. E eu ostentava isso, vendia 50 centavos o copo, com salgado R$2, Ó. nessa época. E comecei a fazer 15, 20 reais. E aí eu descobri que a venda salva. A coisa começou a melhorar para mim nesse sentido. Aí você ganhou mais dinheiro que o seu primo que lavava copo. Ele lavando copo, ele não estava empreendendo ainda, por isso que ele não estava tendo o mesmo rendimento que eu. Exatamente. Só fui entender isso tempos depois. Na proporção em que eu fui esperneando, tentei outras coisas, tive trailer de lanche ainda com 15, 16 anos, várias coisas que a gente poderia contar. Mas quando eu fiz o Enem, eu consegui uma nota bem significativa e isso mudou minha vida. Isso me permitiu estudar. Então eu não sou desses que fala que uma graduação não serve para nada. Mudou muito a minha vida, me dá uma garantia. Perfeito. Não é garantia de riqueza, mas é garantia de subsistência, de uma vida um pouco mais digna. É educação. Educação. Você tem mais irmãos? Tenho mais um irmão. Esse irmão estudou também? Ele é 8 anos mais novo que eu. Então ele estudou, ele é engenheiro químico hoje. Uma família Percebe de que- engenheiros, Mas é né? que você olhou e falou assim, não, peraí, eu vou... O nosso jeito de pensar muda, Amanda, quando você E acessa... ele olha você e falou assim, não, peraí, se ele fez e vou fazer também. Exato. A realidade dele passou a ser diferente da minha, porque quando eu te disse, eu não tinha referência, eu nunca sonhei em ser engenheiro porque eu nem conhecia. Só que a história é boa no sentido de que eu tive uma excelente nota no Enem, nessa altura eu trabalhava de vendedor numa loja de móveis, e eu precisava trabalhar, não era opção. 17 anos. Eu falei, eu vou pegar o curso mais caro da faculdade, já que eu posso escolher qualquer um, o mais caro deve ser bom. Faz total sentido. Não faz né? sentido. Ué, não tinha pensado nisso. Se tivesse medicina, você ia ser médico hoje. Exato, se tivesse eu seria. Mas lá, o que tinha lá, o mais caro era engenharia. Precisava ser a 1 hora de distância no máximo de Monte Belo, porque eu tinha que trabalhar lá. Perfeito. Aí Alfenas, o Guaxupé tinha engenharia de produção, era a única engenharia que tinha lá, escolhi e dei sorte de gostar, porque eu só fui, porque eu falei, na época, hoje eu conheço, na época não tinha engenheiro pobre, eu falei, eu vou fazer engenharia que deve ser bom. Hoje o engenheiro é Uber. Não, brincadeira, é brincadeira. É. gente. Pontinha de verdade, mas não todos. Não todos, vamos generalizar. Pelo amor de Deus. Então, foi assim que eu comecei a mudar. Mudando a minha realidade, entendendo que dava, se eu conseguir chegar e me tornar engenheiro, mudei para Guaxupé com 18 para 19 anos, comecei a trabalhar em indústria e nessa rotina de trabalhar em indústria aprendi muito, trabalhei numa multinacional que fazia cabine de máquina pesada, de 2009 a 2012. E lá se usava as melhores práticas de gestão. Legal. E aquilo complementava a minha faculdade, ou até superava o que eu podia aprender de gestão na faculdade. 2011 eu me formo, 2012 recém-formado, continuo trabalhando, mas em outras indústrias, galguei algumas posições ali. Calma que eu estou chegando, viu, gente? Não. Você chama Tranquilo. o professor de oratória, ele fala, não tem Não, jeito. pode falar, tá? Eu Vai. adoro ouvir histórias de empreendedorismo. Vamos lá. Que legal. E aí, depois de trabalhar no CLT por vários anos, eu me tornei gerente industrial e fui percebendo que quanto mais eu galgava posições e melhorava a minha carreira,
menos eu conseguia usar aquilo que eu passei a adorar, a técnica, a engenharia. Perfeito. Tudo era sobre comunicação. Era dar feedback, receber feedback, participar de reuniões com diretoria. Depois era negociar com o comprador, com o vendedor. Tudo tinha a comunicação como protagonista. E eu nunca tinha estudado comunicação até 2017. E eu senti que eu era engenheiro demais a essa altura e que eu precisava equilibrar a minha capacidade comportamental, meu relacionamento humano. E aí conheci a Vox2U como aluno. Legal. Eu fui para Ribeirão Preto, morando em Guaxupé. Porque é mais perto. Era um pouco mais perto. E lá eu passei uma semana numa imersão de 5 dias sobre oratória. E eu voltei sabendo muito mais do que oratória. Eu entendi melhor sobre pessoas. Porque comunicação nada mais é do que pessoas. Porque você não vai comunicar sozinho. Exato. E a vontade... tem que entender do outro. A vontade de empreender nasceu em Ribeirão Preto? Eu sempre tive. Como eu te contei esse porque início... Não, de é vendedor. porque ele saiu de vendedor, depois ele foi atuar em empresas. Né? Mas é a vontade Exato. de, eu quero montar o meu negócio. Isso você sempre carregou? Eu sempre carreguei, mas eu senti naquele momento que eu precisava ter, como eu disse, o que a graduação permite, o básico. Perfeito. Então, por alguns anos, e foram 10 anos, eu estive longe do empreendimento formalmente, sempre com uma aventura ou outra, mas a minha principal fonte de renda era trabalhar para os outros, mas eu sempre desejei. Perfeito. Quando eu voltei, e aí você tem razão em falar, eu voltei e falei, nossa, agora eu sei o que eu quero fazer. Eu quero compartilhar tudo que eu aprendi de engenharia. E montei uma empresa que se chama Concisa, Treinamentos Empresariais. Eu falava sobre manufatura enxuta, sistema Toyota, pensamento enxuto, alguma coisa de inovação. Tudo de engenharia. De produção. E aí, lá na minha cidade, em Guaxupé, a essa altura, eu fiz várias turmas e comecei a achar isso muito bacana. Ganhei alguma relevância, me tornei professor universitário da escola em que eu me formei, do Unifeg. Me formei lá e fui professor universitário lá. Mas, paralelo, comecei a empreender. Tive alguns negócios, uma escola de inglês. Fui sócio de um colega numa escola de inglês e fui voltando a empreender aos poucos. Conheci minha atual esposa em 2018 e a gente queria fazer alguma coisa junto. Eu viajava bastante porque a Concisa se tornou uma escola e também uma empresa de consultoria e treinamento. Legal. E viajando bastante, eu estava cansado de viajar, adorava Poços, todo mundo gosta. A gente decidiu empreender aqui com a Vox2U em 2020, porque era algo que tivesse propósito, não era qualquer empreendimento mais. Era algo que tinha o potencial de mudar a vida das pessoas, como mudou a minha alguns anos antes. Essa é a história de como eu cheguei na Vox2U. E aí você escreveu aquele filme, como que chama? O Discurso de um Rei, que mudou a vida de todo mundo por conta da comunicação e da oratória. Não é? Você é por aí. Não, tá certinho. Muito bom. E, o Wesley, cara, a história é inspiradora, né? E tudo facinho, você viu como que foi fácil? Super fácil, Caraca, super fácil. Sossegado. Super fácil. Foi rapidinho, né? Foi, nossa. Super rápido. 5 minutos. 5 minutos, né? Cara, eu quero saber qual foi o maior erro que você cometeu dentro dessa sua trajetória, mas que quando você descobriu que você estava fazendo errado, te levou mais longe. Você tem algum momento desse na sua carreira? O que eu mais tenho é momento que eu errei. Eu acredito que o erro também faz parte da trajetória. E um que é recente e que eu estou trabalhando bastante nessa questão é a capacidade de focar. Alguns anos atrás, nessa época, eu tive alguns CNPJs ao mesmo tempo. Sorveteria, loja de chocolate, escola de inglês, mercearia, tudo a ver um com o outro. Exato. E é aí que vem o meu maior aprendizado. Se você distribui demais a sua energia com coisas que não se complementam, que esse é o grande problema, um monte, eu estava assim, falei, nossa, tudo que eu faço está funcionando. E comecei a fazer muita coisa ao mesmo tempo e muito divergentes. Eu não tinha know-how em todas essas áreas. Perfeito. E esse foi um erro que me custou bastante dinheiro. Quando a pandemia veio, eu tinha alguns negócios, mas nenhum deles robusto o suficiente. E eu não conseguia estar de maneira significativa em nenhum deles. E aí eu entrei em um momento de consolidar isso me custou um dinheiro importante, mas eu considero que foi a minha segunda faculdade. Perfeito. Porque eu aprendi algo que não me deixa errar mais.
Eu entendi que agora criar um ecossistema, e o evento aqui é sobre isso, tem a ver com fortalecer a essência daquilo que você faz bem com negócios que estejam relacionados e não com negócios que cada um está num planeta, como era o meu caso. Esse é um erro que me custou bastante dinheiro há uns 4, 5 anos. Você acha que... Mas se você fosse parar para pensar hoje, onde você está hoje, você se arrepende desse erro? Não. Na verdade, eu acredito que as coisas precisam acontecer. Eu costumo dizer que eu tenho um combinado com Deus. O que eu não estou vendo é parte dele. Eu vou fazendo o meu melhor e não dá para chegar lá atrás e me arrepender de algo que eu não controlava naquele momento. Depois da Inês morta é fácil. Exatamente. Mas quando eu olho para mim hoje, a pessoa que eu sou, eu não estou falando aqui de sucesso financeiro necessariamente, mas eu gosto da pessoa que eu me tornei. E eu não acho que eu teria me tornado essa pessoa se eu não tivesse passado tanto perrengue na vida. Então eu acredito de verdade que esses perrengues, eles são essenciais. A gente hoje encara uma geração que passou, não todos, não estou generalizando, mas tem muita gente que não passou perrengue. E ela não consegue valorizar as conquistas que tem. Esse contraste é essencial para que a pessoa valorize o que ela tem. E as pessoas que não têm esse contraste tendem a não dar valor no que possuem. Não me arrependo. Maravilha, mas eu vou te fazer uma pergunta difícil aqui. Você errou. E o que as pessoas mais têm medo é de errar. E muitas vezes o medo de errar trava. E logo atrás daquele erro, então, às vezes, está o sucesso dessa pessoa. Exato. Qual dica você daria para a pessoa enfrentar o medo, mesmo sem saber o que vai acontecer? Legal. É entender que não existe não errar. Porque se você não tentou, você já errou por si só. Você nunca vai conseguir prosperar se não estiver tentando. E o que eu recomendo é que você não corra o risco da ruína apostando todas as fichas, sendo maluco, mas que você erre dentro daquilo que você conseguiria lidar se desse errado. Mas procure avançar, estar nessa zona de conforto que não é confortável. Se eu não estivesse errando, esperneando, fazendo um monte de besteira enquanto tentava acertar, eu não teria chegado aqui hoje. Eu ainda estaria morando na roça lá em Monte Belo. Eu também, eu penso exatamente nisso. E assim... É porque, se você for parar para pensar na tua história, e a gente não está aqui para falar de você como profissional, vamos fazer um outro podcast, né, só para falar sobre comunicação e oratória. Mas, Wesley, se você for pensar na história dos seus pais, você tem os seus pais ainda? Graças a Deus. Estavam hoje comigo, lá. Incríveis. E eles estão lá em Monte Belo? Eles estão lá, mas agora empreendedores, porque o empreendedorismo também os ajudou. Eles têm uma sorveteria que é a melhor da cidade hoje. Mas aí eu sei que carregou. Exato, eu os ajudei. Tenho muito orgulho disso. Essa com certeza, né? Minha maior conquista profissional é garantir que o meu pai tivesse um empreendimento e conseguisse cuidar. E um empreendimento de sucesso. Graças a Deus. Já... uns 6 anos, eu acredito que é 2018, se eu não me engano. Porque... E o teu irmão? Junto com ele hoje. Ai, tá vendo? Eu falo que é o seguinte, Wesley foi o fim da história, já viu isso? Normalmente a gente tende a repetir a história dos nossos pais. E para que você chegue nesse nesse ser empreendedor, você teve que olhar e falar, peraí, eu vou ter que mudar essa história, eu não posso ser, eu vou ter que ser o fim dessa história. Isso foi muito intencional. Eu sempre pensei assim, sabe? Quando eu intimamente olho para mim, eu sei que eu sou muito meu pai. E como não tem como não ser? Não tem como não ser. Mas eu conscientemente evito alguns erros que eu sei que ele cometeu. E porque eu conheço o fim da história, do jeito que ele construiu, e eu decidi fazer uma diferente, que talvez nem seja melhor, mas pelo menos é diferente. Eu falo que é o fim da história, aquela história que às vezes a gente traz dos nossos avós, aí é dos bisavós, e que vem repassando, e que aí você olha e fala assim, caraca, se eu continuar ela, até vai. Mas não, eu vou fazer diferente, eu vou ser o fim dessa história e eu vou começar a criar uma história nova. E aí é legal porque assim, você interrompe o ciclo, só que você cria ciclos novos. E aí que eu perguntei, porque eu achei interessante você falar, peraí, eu tive um irmão que é 8 anos mais novo, então assim, você já está lá muito lá na frente, com 8 anos. Exato. Né? Eu sempre considerei que essa é a minha atribuição, sabe? Mudar a realidade deles. Legal. E não estou falando só financeiramente. Sobre mentalidade, sobre o jeito de pensar, de ver a vida, o otimismo diante da vida. Porque é muito difícil, quando você está lá naquele perrengue, você fala, não, pensa positivo. Você sabe para onde ele quer te mandar quando ele escuta um coach falando, pensa positivo. Aí eu entendi que a vida precisava melhorar para que ele gostasse daquilo, da experiência de viver.
E a partir de agora, as gerações que vêm, eu tenho, junto com mais pessoas que agora estão evoluindo junto comigo, na minha geração, a capacidade de mudar o destino da família. Não, e foi legal, porque assim, ó, ele, além dele ter quebrado uma história, ele começou histórias novas. E aí, a geração próxima, que seria o seu irmão, porque a gente considera que são 8 anos de diferença, Exato. mas a geração para trás, que é o pai dele, ele falou, não, peraí, eu enxergo que eu consigo fazer uma nova história. Exato. Diferente. Isso é muito legal. Eu costumo dizer que é subir o morro, sabe? Porque você mora num vale, num lugar que você não vê muito ao redor. Tudo que você olha é parede, é morro. Aí eu consegui subir o morro e agora eu tô contando para todo mundo que tava lá. Falo, gente, vocês não estão sabendo, tem um monte de coisa legal pra caramba pra gente fazer. Da zebra, demais. Só que é mais legal, são coisas novas, são problemas que a gente nem sabia que dava pra ter. E agora a gente tem o direito de ter uns problemas novos. Que aí é muito mais divertido de solucionar. Exato, é novidade. Exatamente. A gente está num evento de inovação e a vida também é sobre isso. É sobre testar caminhos novos até dar certo. Perfeito. É sobre errar pequeno, tentando acertar grande, mas mais do que isso, curtir a jornada, porque no final, pode ser que o final esteja perto e a gente tem que ter orgulho da história e da caminhada que nós tivemos. Exatamente. Muito bom. Agora, assim, ó, dá uma dica, né, um erro que você cometeu, assim, você vai falar assim, ó, gente, esse erro eu cometi e essa é a dica de ouro que eu vou dar para vocês não cometam esse mesmo erro. Mas se for cometer, tem como consertar e vai ser legal. Muito bom. Um erro que eu cometi. Vamos lá, são tantos, é difícil pensar em um erro. Você trouxe um aqui de ter montado alguns empreendimentos em vários setores mas, assim, diferentes, alguma você não coisa tinha pra todo o controle. Pra vida. Tá, uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, e é engraçado eu ser professor de oratória hoje, é que a carga emocional importa. Tem muito engenheiro e muita gente de tecnologia que é lógico demais e faz muito sentido. Só que ela não consegue se conectar com as pessoas porque ela esquece da outra metade. Perfeito. De que as histórias são importantes, de que os elementos emocionais precisam ser considerados. Porque por mais sentido que o seu argumento faça, ele precisa acessar a carga emocional. O Aristóteles chamava na retórica isso de patos. Patos e logos é uma gangorra que precisa estar equilibrada. Perfeito. Ou seja, carga emocional e lógica. E por muito tempo, os meus principais erros de relacionamento foram sobre fazer sentido demais. Eu estava certo, mas não era sobre estar certo muitas vezes. É sobre considerar o ponto de vista do outro e lembrar que as emoções importam. E é isso que separa a gente de outros seres, não é? Você conseguir lembrar do lado emocional é uma dica que eu dou. Por mais que pareça abstrata, fez muita diferença para mim. Fez total sentido. Faz todo sentido. Muito bom o podcast. Amanda, muito bom. Wesley, obrigado pelo convite. Nós estamos aqui no Esquenta Inova Summit, trazendo um monte de pessoas legais aqui do evento para vocês. E aí já fica o convite, Wesley, para que você possa vir falar sobre comunicação, né, que é assim... como já dizia o saudoso Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica, não é? Então, para falar sobre comunicação. Conta comigo. Fica o próximo, então vocês já sabem que vai ter um bem grandão, porque aí vai ter história, Wesley. Não é, não. O que mais tem é história, só contei um pedacinho. Aí vai ter história para que a gente possa desenrolar essa comunicação. Wesley, qual livro você está lendo? Nesse momento estou lendo Tribos, do Seth Godin. É um livro que fala sobre a importância de construir comunidade. Muito bom. Legal. Tem tudo a ver com o nosso momento de hoje. E Maravilha. Se as pessoas quiserem te achar? Só procurar no Instagram, Fala Wesley, sendo Wesley com 2 L's, é um presente que eu ganhei de criança. E VOX Pocos de Caldas é o Instagram da nossa escola de oratória. Segue aí, pessoal. Várias dicas compartilhadas lá, além dos perrengues que eu já passei, que eu não conseguiria contar todos aqui. Oh, que maravilha. Obrigado, viu, Wesley? Obrigado a vocês pelo convite. Obrigadão. Legal demais. Obrigada, gente. Até o próximo.